Você quer melhorar no jogo de xadrez e não sabe por onde começar. Já baixou um monte de apostila, já viu um monte de vídeo e não consegue sair do lugar. Tá faltando método, tá faltando organização. E o grande mestre André Diamante vai te ensinar por um investimento muito pequeno. Aproveita essa oportunidade. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O ataque Marshall é uma das aberturas mais agressivas que as negras podem fazer contra a abertura Ruy Lopes, tá? Então a gente vai ver uma partida agora incrível aqui entre duas lendas do xadrez mundial, Viswanathan Anand contra Alexei Shirov, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, o Anand, né, a lenda indiana aí, o Shirov nasceu lá em Riga, joga pela Espanha, né? Então a gente tem aí dois grandes jogadores da história do xadrez. E como é que é esse ataque Marshall? Então a gente tem aqui a abertura Ruy Lopes e aqui uma variante muito clássica aqui é o peão atacar o bispo volta, as pretas atacam o peão central e as brancas fazem o roque, não defendem aqui o peão porque elas querem acelerar o desenvolvimento e não estão se importando muito com o material no momento. As pretas até podem capturar, em algum momento vão ter que devolver o peão, aqui vai existir um ataque forte aqui das brancas no centro, mas é muito comum aqui se jogar com o bispo em E7. A torre vem para E1, protege o peão, B5 ataca o bispo e as pretas então fazem o roque. E aqui hoje em dia, né, a gente tem... se eu cair numa posição dessa de brancas, eu não jogo esse C3 aqui nem na China, porque C3... abre a possibilidade das pretas jogarem o ataque Marshall. Não tem nenhum problema, na verdade as brancas não devem recear o ataque Marshall, né? Devem estudar e se preparar e saber lutar contra o ataque Marshall. Mas vai muito do estilo do jogador. Eu detesto ficar me defendendo, né? Tem gente que gosta de ficar se defendendo e vai no contra-jogo, né? Então por isso que hoje em dia também é muito jogado o anti-Marshall aqui, tá? Aqui é o lance A4 para não permitir o ataque Marshall ali das negras, que eu já vou mostrar qual é, tá? Então esse daqui é a variante anti-Marshall com A4, tá? Então quem não gostar de jogar contra Marshall tem essa saída aqui, tá bom? Joga um A4, não dá tempo agora das pretas irem com D5, que seria o ataque Marshall, tá? Aqui poderia ir embora de diversas maneiras, tá? Vou mostrar apenas uma possível linha aqui muito jogada hoje em dia. As pretas se desenvolvem bem, mas as brancas também vão buscar um ataque na ala do rei. As pretas têm que evitar o cavalo aqui em F5 e por aí vai. Um jogo muito difícil aí com chances para os dois lados, tá? Mas aqui na partida o Anand faz C3 e convida o ataque Marshall aqui do Shirov. E o Shirov vai pra cima, galera. O ataque Marshall. Por que esse ataque aqui é tão perigoso? O que ele tem de especial? Bom, as pretas já sacrificam um peão de cara aqui, né? Porque depois de E por D5, o cavalo por D5, o peão de E5 tá caindo. E aqui o Anand, então, captura aqui o peão, cavalo por E5, torre aqui por E5. E você fala o seguinte, puxa, mas isso deve ser bom, porque as brancas ganharam o peão e ainda ganharam um tempo, porque o cavalo tá atacado, né? Não pode ser ruim isso daqui. É perigoso, galera. Aqui o Shirov jogou com C6, protegendo então aí o cavalo. E agora que começa toda a confusão, que começam todos os perigos, né? É difícil já de jogar, vários lances são possíveis aqui, D3, D4, enfim. Mas qual que é o ponto todo? As pretas vão ter um contra-jogo muito interessante aqui na ala do rei e as brancas têm um desenvolvimento um pouco prejudicado. Qual que é o ponto todo? Se as pretas têm que atacar com muita energia. Se as pretas conseguirem atacar com muita energia, elas vão ter compensação pelo peão a menos. E as brancas vão ter que se defender. Em algum momento devolver material ou sacrificar qualidade, fazer alguma coisa para parar o ataque. E aí a coisa fica com chances para os dois lados, né? Uma partida muito divertida, uma abertura muito interessante. E aqui o Anand vai direto com torre em E1. Fala, mas por que essa torre nem estava atacada? Mas ela vai ser, né? Então aqui ele já se antecipou, o Anand. Bispo D6 foi jogado e agora G3 também se antecipando aqui, não permitindo o lance dama em H4, né? E aqui dama D7. Tudo bem, vai transpondo. Aqui, por exemplo, só para mostrar uma coisa interessante, né? Se as brancas jogam com D4, por exemplo, o bispo D6, aí torre 1, a dama vem para H4 atacando aqui em H2, G3 segura e a dama vem para H3, tá? Com ideias aqui de atacar o bispo, tem até ataques aqui de checkmate, se as brancas não souberem lidar com isso, né? Então percebam que nessa outra ordem,
com a torre voltando e G3, o Anand não permite aqui o lance dama H4. Só que aqui dama D7 pelo Shirov. Lembra, a dama vinha para H4 e depois para H3? Então aqui o Shirov vai fazer a mesma coisa, ele quer colocar lá a dama em H3. Está buscando outro caminho, né? Já que o Anand tirou a ordem das coisas, o Shirov também está buscando outro caminho para seguir com aquele tipo de ataque. Olha que interessante. D3 foi jogado e agora veio dama em H3, ameaçando aquela mesma sequência de bispo G4 com bispo em F3. E aqui então o Anand tem que fazer alguma coisa, ele segue com torre E4. Olha como é que é a dificuldade dessa posição. Não dá tempo de jogar aqui com as peças da ala da dama, tem que segurar aqui o bispo G4 com a torre. A partida seguiu com o cavalo F6, agora atacando aqui a torre, e agora a torre H4. Olha que alto risco, né? As brancas praticamente não desenvolveram nada aí. Agora a torre está atacando a dama. Dama em F5 e agora sim consegui mexer uma peça. Cavalo D2, mas agora já chegou uma pancada aqui, um G5. E agora? O que vai fazer com essa torre aí, né? Essa torre não tem tantas casas. Aqui torre H6 foi jogada e agora cavalo G4. Pressão em F2, a torre está atacada. O que fazer? Será que abandona já? Não desenvolveu nada as brancas? Será que valeu a pena, né? Por isso que eu tô avisando, galera. Valeu sim, e a ingenuidade, inclusive, que a posição das brancas aqui é boa e é talvez até vantajosa, né? Mas tem que saber jogar esse tipo de posição, porque qualquer escorregão aqui contra o ataque Marshall é fatal, tá bom? Então aqui o Anand vai para um lance brilhante aqui, brilhante. Na posição que é o lance cavalo E4, tá? Não funcionaria dama E2, simplesmente cavalo aqui por H6. O cavalo E4, por que é um lance brilhante? Ele defende em F2, pelo menos ataca o bispo aqui em D6, né? Vai perder a qualidade o Anand, mas vai ficar com uma boa posição, vai parar o ataque aqui do Shirov, né? Cavalo por H6 foi jogado e agora cavalo por D6. O Anand pelo menos não perdeu uma torre limpa, né? E agora a dama tá atacada, dama G6 e o cavalo volta para E4. E agora, além de tudo, existe uma pressão aqui em G5. Parece que o Anand conseguiu parar o furacão do ataque na ala do rei ali do Shirov. Vai jogar com uma qualidade a menos, mas tem peão aí a mais. E aqui, galera, essa posição já aconteceu anos antes, tá? Hoje em dia essa posição já aconteceu algumas vezes, mas essa partida é referência, porque essa partida aconteceu aqui no ano de 2004, tá, galera? Antes dessa partida, essa posição só tinha acontecido uma vez na história, que foi entre Petr Svidler e o Michael Adams em 1998, tá? 6 anos antes. E na partida do Svidler e o Adams, a partida seguiu com o cavalo G4. E aqui o Svidler, que estava de brancas, acabou ganhando essa partida, tá? Então aqui o Shirov já vai para um lance diferente. Aqui ele não joga o cavalo G4 e sim bispo G4. Tá bom? Um outro lance muito interessante, se alguém um dia cair nessa posição aqui de negras, é sacrificar o peão de G5 e jogar aqui com torre E8, vai para uma ideia bem legal. E depois de cavalo por G5, jogar um C5. Então aqui, enfim, entregando mais um peão, mas isso daqui abre um pouco mais a posição e traz fortes possibilidades de ataque aí também para as negras, tá? Também é uma linha bem interessante, mas aqui a partida seguiu com bispo G4 pelo Shirov. Ele já muda o lance lá, cavalo G4 não deu certo pro Adams, eu vou fazer outra coisa. Jogou aqui com bispo G4, agora temos aqui dama D2 pelo Anand, olha que legal, pressão total no ponto de G5. E aqui não dá para jogar, por exemplo, o lance F6 por conta da cravada aqui do bispo. Então a partida seguiu com o cavalo F5 e agora dama por G5. O Anand já tem 2 peões a mais e uma qualidade a menos, né? Uma torre aí por um bispo. A partida seguiu com o bispo em F3 e agora dama em F4 ataca o bispo. Bispo por E4, D por E4, o cavalo volta em segurança e finalmente o bispo consegue desenvolver aqui na casa de E3, né? E a gente tem então essa luta aqui. Torre e 2 bispos contra 2 torres e cavalo, fora as damas, Anand com 2 peões a mais. Torre de D8 foi jogado A4, tentando abrir aí a posição, torre D7, AB5, o bispo veio para D4, um bispo bem centralizado, um par de bispos poderoso. Aqui torre E8 foi jogado e agora F3, trazendo mais uma proteção para o peão central que estava atacado. H6, temos aqui torre em A6, já atacando o peão, que inclusive está cravado, rei H7 e agora rei F2. Olha só o que o Anand vai fazendo aqui agora, galera.
Numa posição de difícil progresso aqui, não tem muito o que fazer aqui, o Anand decide melhorar a posição do rei espetacular, rei F2. B4 foi jogado e agora G4. Temos aqui BC3, bispo por C3 e o cavalo vem para E6 atacando a dama. Bispo por E6, o Anand decide trocar aí a peça menor, dama por E6 e agora H4. O Anand tem uma maioria de peões na ala do rei e ele vai avançando com os peões. Dama D6 propondo trocas. O Anand decide trocar e agora a gente tem esse final. Torre e bispo contra duas torres, o Anand com 2 peões a mais. E aí, como é que será que vai dar isso daqui? Quem será que tá melhor, hein? A partida seguiu com torre A7, agora atacando o peão, rei G8 protege e agora H5, aqui pelo Anand fixando o peão numa casa escura, um alvo. A torre de D8 e agora rei G3, olha só a importância do rei. Olha como o Anand vai usando essa peça aqui em posições assim que vão indo para um final. O rei passa a ser uma peça importante, muito valiosa. Aqui torre de 8 em D7 propondo trocas e agora o Anand não quer trocar mais não. Agora ele fala não, eu vou manter aqui a torre porque essa torre vai poder criar bastante problema. Torre D8, rei agora aqui em F4 C5 e aqui torre A5 de jeito nenhum. O Anand não quer trocar as torres não. Atacou o peão, agora a torre C8 protege e agora rei F5. Olha isso, olha a qualidade do rei aqui do Anand contra o rei do Shirov, né? Praticamente tem uma peça a mais aqui o Anand. A partida seguiu com C4 e agora F4. A torre de D em C6, E5, o Shirov desesperadamente vai tentando trocar a torre de novo e o Anand de jeito nenhum e vai mantendo a pressão aqui no peão. Rei H7 foi jogado, rei E4, agora possibilitando o avanço dos peões. Torre de 5 em C7, torre A1. Temos agora a torre D7, torre A6. Aqui torre em G8 e agora o rei chegou em F5. Torre D3, torre F6, atacou agora aqui o peão. Torre G7 protegeu e E6, olha só. Eliminando aqui, tentando trocar um dos peões. E depois de F por E6, cheque, torre por E6, a gente tem já, então, uma maioria de 3 peões contra 1 na ala do rei. Mas será que dá para evoluir? Vamos ver. Torre F7, cheque, rei E4. Agora a torre de D em D7 e aqui bispo em E5. Uma manobra importante aqui, o rei e o bispo vai poder aqui, o bispo criar um guarda-chuva aqui para o rei poder avançar com os peões. Torre de D em E7 e aqui nada de trocas, o Anand coloca a torre agora em C6, atacando o peão aqui de C7. Torre G7, contra-ataca o peão de G4, rei F3 protege o peão. Torre de G em F7, fala, oh legal, agora eu ganhei o peão de C4. Nada disso, cuidado, hein, cuidado, tá caindo o bispo aqui, o peão tá cravado, né? Então nessa posição o Anand ainda toma o cuidado de jogar rei G3 aqui e não tem mais como proteger o peão de C4 e nessa posição então o Shirov abandona aqui a partida, uma partida espetacular aqui do Anand contra o Shirov, né? Uma partida maravilhosa aqui, dificílima e no final das contas o Anand que teve que sacrificar a qualidade, aquela torre lá em H6 e tudo mais, conseguiu parar o ataque do Shirov, ficou com peões a mais na ala do rei e conseguiu converter isso numa vitória, galera. É muita técnica, é muito jogo, né? Uma partida realmente incrível aqui no ano de 2004, né? Ambos os jogadores ali em alto potencial de jogo. Bom, o Anand até hoje, o Shirov também até hoje. Incrível que são dois jogadores que continuam jogando com extrema qualidade. Estamos falando assim, nível elite, né? Não é extrema qualidade, são grandes mestres fortes. Não, nível elite mundial, né? Impressionante essas lendas aí, né? E aqui, isso em 2004, eles deram esse show. E aqui abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui, de fato, não tem como proteger esse peão. Aqui tem um peão passado, maioria de 3 contra 1 na ala do rei, não tem o que fazer. As brancas, claro, essa partida poderia durar aí mais 30, 40 lances, mas as brancas vão ganhar, né? O fato é esse. Então, pouco a pouco, é questão de técnica aqui, manobra, né? Então, aqui vai cair esse peão, as brancas vão ter que tentar dar suporte agora pro peão passado, as pretas vão ter que ficar, né? Além de tudo, a casa de promoção aqui tá protegida pelo bispo, as pretas vão ter que ficar tentando defender dos dois lados, tanto o peão na ala da dama, quanto essa maioria avançando aqui na ala do rei, e aí não vai ter jeito, né? As brancas vão vencer. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e ver a precisão aqui desses jogadores, né? Então olha só, 92,7% de precisão, o Anand não ficou pior na partida inteira, olha aqui o gráfico, né? Ele realmente foi e foi ficando melhor, né? Foi ficando melhor aqui que o Shirov
E fez o lance brilhante, o Anand, aquele cavalo E4, sacrificando material lá em H6, sacrificando a torre, né? Realmente uma partida bacana demais. E aqui nesse ponto o Shirov perdeu a mão, né? Nesse lance bispo G4. Vamos voltar aqui no tabuleiro. Aquela novidade teórica aqui então, né? Cavalo G4 não tinha dado certo. O Adams perdeu do Svidler em 98. Vou jogar diferente, vou jogar bispo G4. Também não funcionou, né? Quem sabe eles vão usar a variante Milk aqui então agora no futuro, que é a variante com torre 8, deixando lá em G5 jogar com C5, hein? Vamos lá, precisa 2 grandes mestres assim jogarem uma posição dessa para ver se isso daqui presta ou não, né? Tá bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.